E aí? Tranquilidade, galera? Bom, essa aula de hoje é para concluir aquilo que nós iniciamos na última aula. Nós iniciamos a parte do Brasil republicano, correto? E faltou a gente entrar em alguns detalhes sobre algumas revoltas que aconteceram no período da República Velha. E isso é importante porque a ESA ela já cobrou esse assunto em questões específicas sobre essas revoltas. Beleza? Então a gente vai pontuar nessa aula de hoje de forma muito objetiva aquilo que as provas de concursos militares, especialmente a ESA, ela costuma abordar nessas questões. Beleza? Vem comigo. Primeira coisa que a gente tem que entender é que essas revoltas da República Velha, elas vão se dividir, a história divide essas revoltas em duas categorias. A história ela vai dividir essas revoltas em revoltas rurais e revoltas urbanas. As revoltas rurais, a gente vai ter a revolta de Canudos, que aconteceu na Bahia, nos anos de 1896 e 1897, e a Guerra do Contestado, que aconteceu na divisa entre Santa Catarina e Paraná, ali entre 1912 e 1916. A gente também teve nesse período, né, a ascensão, vamos dizer assim, do movimento do cangaço. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, eu não me lembro de já ter visto cangaço sendo cobrado na ESA, sinceramente. Então por isso, nós não vamos abordá-lo nessa aula. Destaquei aí, em vermelho, como vocês já sabem, está em vermelho, questão da ESA. Esses movimentos rurais, tanto a Guerra de Canudos quanto a Guerra do Contestado, eles foram chamados movimentos messiânicos. Por que movimentos messiânicos? Eles foram denominados dessa forma porque eles tiveram cunho religioso. Esses movimentos foram liderados por líderes religiosos. A gente teve o Antônio Conselheiro em Canudos e o José Maria e o João Maria no Contestado. Beleza? A gente vai ver daqui a pouquinho os detalhes mais relevantes sobre cada uma dessas. E na classificação das revoltas urbanas, nós vamos ter a Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro, em 1904. A Revolta da Chibata, também no Rio de Janeiro, 6 anos depois. E o movimento do tenentismo, que também vai iniciar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro aí vai ser o novo Pernambuco, no período republicano. Pernambuco que era o epicentro aí das tretas ao longo da história do Brasil. Durante o período republicano a gente vai perceber que isso vai migrar para o Rio de Janeiro, até por ser a capital federal. Ok? Mas o tenentismo ele não vai acontecer somente no Rio de Janeiro. Como eu disse, ele vai começar no Rio de Janeiro. O tenentismo ele vai ter 3 fases. Nós também vamos ver isso daqui a pouco. Ele vai iniciar no Rio de Janeiro com a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Depois vai migrar para São Paulo e vai se unir à Coluna Prestes vindo do Rio Grande do Sul. Mas vamos aos detalhes de cada uma delas. Primeira Guerra de Canudos. Como eu disse, vai acontecer a guerra mesmo, foi um erro de digitação esse 93. A guerra mesmo, ela vai iniciar em 1896, desculpem por essa falha, e vai se concluir, essa revolta ela vai se concluir com o massacre ao Arraial de Canudos em 1897. Como eu já disse, o Arraial de Canudos, a comunidade de Canudos, ela era liderada por um religioso, pelo Antônio Vicente Mendes Maciel, vulgo Antônio Conselheiro. Esse protótipo de lobisomem que vocês estão vendo aí na imagem que eu coloquei. O Antônio Conselheiro, além de ser um líder religioso, ele era um defensor da monarquia. Então, vamos dizer, os problemas dele com o governo já começam na sua opinião política. E o Antônio Conselheiro, ele vai liderar uma comunidade que começou a tomar uma proporção muito grande ali no sertão da Bahia, que foi a comunidade de Canudos, o Arraial de Canudos. A comunidade, durante alguns anos, ela foi crescendo muito, foi ganhando muitos adeptos. E é lógico que esse crescimento, justamente naquela região, isso era um problema para a elite dos latifundiários. Muitos trabalhadores das fazendas desses grandes proprietários, eles deixavam essas propriedades para viver no Arraial de Canudos. Porque eles viviam lá de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma quase que anárquica. Eles não respondiam ao governo, eles não respondiam
a chefes, né? Eles tinham na figura de Antônio Conselheiro como um grande líder espiritual. O Antônio Conselheiro ele exercia a liderança sobre Canudos dessa forma. E como eu disse, é lógico que os latifundiários, os donos das fazendas, eles não curtiam muito essa ideia. Então o que eles começam a fazer? Junto com os governos locais, né, a gente vai lembrar do que a gente falou na aula passada sobre a política dos coronéis, né? Essa galera, eles vão começar a se juntar com os políticos locais e começam a arquitetar formas de derrubar o Arraial de Canudos, derrubar Antônio Conselheiro. Só que aí ele pensa, pô, mas o que eu vou arrumar para derrubar esse cara? Meu, não interessa, inventa alguma coisa. Se não tem nada para acusar ele, inventa alguma coisa, mas tem que derrubar esse cão. E o que eles fazem? Eles começam a criar acusações contra o Antônio Conselheiro, acusações de conspiração contra o governo. O que eles fizeram? Eles sabiam que Antônio Conselheiro era um monarquista, era um defensor da monarquia. Então, eles começam a usar isso a seu favor para criar esses boatos de que o Antônio Conselheiro estava conspirando contra o governo federal. Aí, em 1896, durante o governo do Prudente de Moraes, acontece a primeira investida contra Canudos. Se eu não estou equivocado, aconteceram num primeiro momento 3 incursões contra o Arraial de Canudos. E nas 3, as tropas federais levaram uma surra. Foram massacrados todas essas vezes. Em 1897, uma tropa de 8.000 soldados liderada pelo general Arthur Guimarães, ela faz essa 4ª investida contra Canudos. E aí não tem jeito. 8.000 soldados muito bem armados, o Arraial de Canudos não conseguiu resistir a essa investida. Um dado interessante, normalmente as questões vestibulares costumam abordar essa parte. O exército de Canudos, ele era muitas das vezes formado por crianças. Né? Crianças e velhos iam na frente de batalha. E é lógico que nas primeiras investidas isso foi ferindo o orgulho das tropas federais exatamente por causa disso. Nós fomos derrotados por um exército formado por velhos e crianças. Nessa 4ª investida, o pensamento das tropas federais ela meio que se inverteu. Né? Eles acharam que não era nenhuma honra eles vencerem um exército formado por exércitos e crianças. Eles irem para uma batalha para matar velhos e crianças. Né? Só que assim, ordem é ordem. E o que aconteceu foi que em 1897, o Arraial de Canudos, que mais tarde seria chamado Arraial de Belo Monte, ele foi massacrado pelas tropas federais. Beleza? E o outro movimento messiânico, também dentro dessa classificação de revoltas rurais, foi a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado ela vai rolar ali na divisa entre Paraná e Santa Catarina. Já naquela região existia uma disputa territorial já antiga. Essa disputa ela piorou com um projeto que o governo iniciou. Né? Um projeto de construção de uma ferrovia que ligaria Porto Alegre a São Paulo. Né? Porto Alegre ali no Rio Grande do Sul até São Paulo. Esse movimento da Guerra do Contestado, do Arraial, agora me fugiu o nome do Arraial, vê se até o fim da aula eu lembro. E digo para vocês, agora me fugiu o nome. Eles eram liderados também por 2 monges, né? A exemplo do que era Canudos. O João Maria e o José Maria. Eram 2 religiosos que tinham uma liderança, exerciam uma liderança naquela região muito semelhante à que o Antônio Conselheiro tinha em Canudos. Né? E também era uma comunidade que vivia de uma forma muito parecida. Aí o que aconteceu foi que essa construção dessa ferrovia, o governo ele fez o seguinte acordo com a empresa que estava responsável por essa construção. Né? Eles podiam contratar os trabalhadores para poder trabalhar tanto na construção da ferrovia como na abertura de caminho, né? Para derrubar as árvores, para abrir caminho por dentro daquela região de Mata Atlântica. E depois que a ferrovia tivesse construída, a empresa ela também ganharia direito sobre aquelas terras, né? Aquelas terras passariam a pertencer a eles, e eles também teriam direito à exploração de madeira naquela região. Então o que eles fizeram? Primeiro com os trabalhadores. Rolou a construção da ferrovia, e quando as obras foram construídas, foram concluídas, o que eles fizeram? Mandaram todo mundo embora.
né? Eles contrataram a galera com a promessa de depois vocês vão poder ter um pedacinho de terra para viver, coisa e tal. Mas na hora mesmo era tudo conversa fiada. Eles dispensaram todos os trabalhadores. Isso foi algo que também fortaleceu muito, vamos dizer assim, a força da região ali do contestado. E além disso, eles não só mandaram essa galera embora, como também começaram a expulsar a galera que já morava ali. Né? Desde o processo de abertura de caminho para a ferrovia, eles já vinham fazendo isso. E depois da ferrovia construída, eles continuaram fazendo isso, já que o governo disse que essas terras são minhas, quem tiver aqui, eu vou mandar todo mundo embora e não quero saber. Começaram a desapropriar a galera daquela região. E foi isso que estourou a revolta, a Guerra de Contestado. Né? A revolta ela começa exatamente por causa disso, dessa desapropriação da galera que vivia naquela região, e agora essa empresa que fez essa construção dessa ferrovia, ela começa a expulsar essa galera dali. Né? O lado daquela comunidade ali da área do contestado também se fortaleceu por conta desses trabalhadores que também estavam insatisfeitos por terem sido mandados embora com uma mão na frente e outra atrás, basicamente. Mas, como é de costume em praticamente todas as revoltas que acontecem contra o governo, as tropas federais, nesse caso, o governo reagiu, teve uma repressão gigantesca e foi mais um banho de sangue para a história do Brasil. Ok? Outra coisa, galera, que eu já estava esquecendo de falar. Normalmente, eu costumo falar para vocês que as datas em geral dos acontecimentos, elas não são tão relevantes para a prova da ESA. De fato, não são. A ESA, num geral, a prova de história da ESA, num geral, numa visão geral, ela não costuma cobrar muito datas. Só que aqui é diferente. Revoltas republicanas, tem que saber. Tem que saber as datas e tem que saber onde elas aconteceram. Por que, professor? Que agora tem que saber. Porque isso aqui a ESA já cobrou. Nesse contexto, nesse assunto, a ESA já cobrou data. Já cobrou data e já cobrou especificamente onde essas revoltas aconteceram. A gente vai ver nas questões que a gente vai trabalhar daqui a pouco que a ESA já cobrou especificamente datas. Então, nesse caso aqui, você tem que saber da revolta, o nome, obviamente, né? Tem que saber o que aconteceu, quando aconteceu e onde aconteceu. Beleza? Parece complicado, mas a gente vai ver que não é. Tranquilo? Eu ia falar isso no início da aula e já estava esquecendo, ainda bem que eu me lembrei agora. Então, atentos às datas e aos locais das revoltas. As revoltas urbanas, elas são um pouco mais simples. Por quê? Rio de Janeiro. Urbana, República Velha, Rio de Janeiro. Revolta Urbana, República Velha, Rio de Janeiro. Né? E as outras duas, Contestado na Bahia... Tava falando besteira. Canudos na Bahia, Contestado, Santa Catarina e Paraná. Beleza? Voltando. Agora a gente vai entrar nas revoltas urbanas. Vamos falar da revolta da vacina, acontecida no Rio de Janeiro em 1904. Essa revolta da vacina, ela foi uma resposta popular, uma represária popular, à famosa Reforma Pereira Passos. Essa Reforma Pereira Passos ela também é muito cobrada na prova da PM. Inclusive eu dei uma aula não tem muito tempo. Para uma turma de preparatório da PM a gente falou disso, né? Da urbanização do Rio de Janeiro, a gente falou da Reforma Pereira Passos. O que essa Reforma Pereira Passos ela tinha como objetivo principal? O objetivo principal era remodelar a cidade do Rio de Janeiro aos moldes de Paris. Se vocês visitarem o centro do Rio de Janeiro, muitos dos prédios, né, construídos no início do século XX, muita da arquitetura do início do século XX, ela é muito semelhante à arquitetura que a gente encontra em Paris. Pô, professor, tá comparando Rio de Janeiro a Paris? Ouça bem o que eu estou dizendo, estou falando da arquitetura. Tá? A arquitetura daquela época ela foi muito inspirada, os monumentos e os prédios construídos naquela época, que ainda existem hoje, foram muito inspirados na arquitetura de Paris. Né? E isso era de propósito. Essa reforma do Pereira Passos, o Pereira Passos, galera, ele era governador do Rio de Janeiro nessa época, tá? Essa reforma do Pereira Passos, ela tinha um objetivo, além de remodelar a cidade. Não era meramente um objetivo estético, né? Não era só visual. Essa reforma urbana, ou urbanística,
ela tinha o objetivo de abrir as cidades para melhorar a circulação de ar, né? Fazer ruas mais largas e erradicar algumas doenças infecciosas. Por que eu coloquei doenças entre aspas? Porque dessas doenças, naquela época, se entendia a varíola, a febre amarela e a pobreza. A pobreza era uma doença na visão do governo. Ou seja, se nós temos uma proliferação de doenças essa como a varíola, a febre amarela que eu disse, e também a prostituição, a malandragem, a violência urbana, todas essas doenças são causadas por quem? Pelos pobres. Então o que a gente tem que fazer? Tem que dar um jeito de tirar esses pobres daqui. Na prática, no seco, era isso. A reforma Pereira Passos era isso. Era uma prática de segregação social. Ok? E o que eles vão fazer? No primeiro momento, eles vão começar a atacar as doenças de verdade. Então inicia uma campanha de vacinação contra a varíola, né? E essa campanha de vacinação ela foi liderada pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Eu esqueci de botar em vermelho aí, mas questão da ESA. O sanitarista Oswaldo Cruz ele vai liderar essa vacinação. Só que essa campanha de vacinação não foi como, por exemplo, acontece a campanha de vacinação da influenza atualmente, né? Vá ao posto de saúde, vacine-se, tal. Não. Eles invadiam a sua casa e te vacinavam à força. O que o povo começou a dizer? Começou a dizer que aquilo ali, já que o governo queria se livrar dos pobres, começou a surgir um boato de que aquela vacina, na verdade, era para matar o povo e não para prevenir contra a varíola. Somado a essa vacinação forçada, o governo também começa a forçar a saída da galera daquela região do centro do Rio, né? A galera ela não tinha onde morar, então eles começavam a construir o que a gente chamava de cortiços, né? Algumas comunidades começaram a surgir. Então o governo ele começa a demolir esses cortiços, eles começam a demolir a casa do povo e expulsar eles dali, né? Para poder praticar essa reforma urbanística de remodelação, de remodelagem, não sei qual é o termo correto, da cidade do Rio de Janeiro. Só que assim, eles fazem esse projeto para poder alargar as ruas, para melhorar a circulação de ar, para tentar melhorar a condição de saneamento básico, ok. Só que eles simplesmente derrubam a casa do povo e não dão uma outra opção, um outro lugar para a galera viver. E aí o que vai começar a acontecer? O povo não tinha para onde ir e eles começam a ocupar os morros da cidade do Rio de Janeiro. E é exatamente isso que vocês devem estar pensando. Foi aí que iniciou o processo de favelização do Rio de Janeiro. As favelas do Rio de Janeiro elas começam a ser formadas a partir daí. O povo começa a tomar os morros e começa a reconstruir seus cortiços que foram demolidos no centro, agora começam a construir nos morros. Como eu disse, o povo ele é segregado, ele é expulso do centro. O povo é empurrado para a periferia. Somada a essa demolição dos cortiços, mais a vacinação forçada, o povo não aguentou mais. E explodiu uma revolta dos populares contra as autoridades governamentais. Foi realmente uma revolta do povo contra o governo. Só que, de novo, como sempre, o governo reforçou as suas tropas para combater essa revolta e mais um banho de sangue dessa vez no Rio de Janeiro. Iniciou um enfrentamento do povo contra as autoridades, mas isso resultou em muitas mortes. Ok? Revolta da Vacina, 1904, Rio de Janeiro. Depois, nós vamos ter, em 1910, a Revolta da Chibata, questão da ESA. Revolta da Chibata, 1910, também ocorrida no Rio de Janeiro. No que consistiu a Revolta da Chibata? A Marinha brasileira naquele momento, vamos dizer assim, os cargos, as patentes mais baixas, os soldados, eram formados principalmente para a galera mais pobre, principalmente por negros. Só que como a gente vinha de uma recém-abolição de uma escravidão que durou pouco mais de 300 anos no Brasil, o sentimento de inferioridade dos negros que existe no mundo até hoje era muito mais forte nessa época. E os marinheiros, sobretudo negros,
eles tinham uma cultura disciplinar na Marinha que era muito mal vista, né, depois da abolição. Todo negro, marinheiro negro que cometesse algum ato de transgressão disciplinar, acostumem com esse termo que quando vocês estiverem na área vocês vão ouvir muito isso, algum ato de transgressão disciplinar, eles eram punidos com chibatadas, do mesmo jeito que os escravos eram punidos. E é óbvio que isso irritava muito os marinheiros. Né? A escravidão acabou, mas a gente ainda é tratado como escravo. Um dia, um marinheiro ele foi condenado a um castigo de 250 chibatadas. E os companheiros deles foram obrigados a assistir ele sendo punido. Né? O que era uma prática comum, né? Que era para poder servir de exemplo. Só que naquele dia foi demais. Esse ato, ele revoltou os marinheiros. E aí um marinheiro, depois ele ganhou o apelido de Almirante Negro, o João Cândido, ele lidera um movimento de revolta contra o governo, né? Contra as autoridades do governo e as autoridades da Marinha. Essa revolta, ela explodiu, vamos dizer assim, por causa desse castigo a esse marinheiro de 250 chibatadas. Só que ela já vinha sendo planejada alguns anos antes. Tanto que eles já estavam tão organizados que eles conseguiram tomar 4 navios de guerra. O primeiro navio de guerra que eles vão tomar é o navio Minas Gerais. Né? Não foi em Minas Gerais, era o nome do navio que era Minas Gerais, ali no Rio de Janeiro. Depois desse navio, eles conseguem tomar mais 3 navios num raio próximo ali da costa do Rio de Janeiro. A partir do momento que eles tomam esses navios, eles começam a ameaçar bombardear a capital do Rio de Janeiro se as reivindicações deles não fossem atendidas. Que reivindicações eram essas? As principais: aumento nos salários dos marinheiros e o fim dos castigos físicos, os fins desses castigos de chibatadas. Né? Essas eram as principais reivindicações deles. O governo viu que não tinha muito o que fazer, eles tinham conseguido tomar 4 navios de guerra e realmente, se eles cismassem de bombardear a capital, eles tinham plenas condições de fazer isso. Né? Eles ameaçaram não só a capital, mas também ameaçaram de bombardear os outros navios que não tinham sido tomados ainda, que não tinham aderido à revolta. O governo não vê muita saída e acaba aceitando as reivindicações. Né? Só que aí o que eles fazem? O que o governo faz? Eles aceitam fazer o acordo, aceitam as reivindicações, só que eles esperam a poeira baixar um pouquinho e prendem a galera que se envolveu na revolta. Inclusive o João Cândido, ele também foi preso. Boa parte desses presos, eles foram assassinados, eles foram mortos. João Cândido foi um dos poucos que sobreviveu. Né? Depois, num julgamento em 1912, ele acabou sendo absolvido e anistiado. Ele continuou na Marinha, conseguiu até subir de patente alguns anos depois. Mas essa revolta, ela acabou diferente da maioria, né, do normal. Ela não acabou em uma repressão sangrenta, né, embora pessoas tenham morrido, mas não foi um massacre. Né? Acabou de uma forma em que o governo, num momento, aceitou as reivindicações dos revoltosos, mas, né, houve um golpe dado pelo governo, vamos dizer assim. Beleza? E a gente vai ver agora o tenentismo. Coloquei essas tirinhas aí para ilustrar como começou esse movimento tenentista. Né? O movimento tenentista ele vai durar entre 1922 e 1926. Né? Se vocês atentarem para a data, 1922, qual o marco que a gente tem na política brasileira? Isso aí, o início da política do café com leite, né? Com a eleição do Arthur Bernardes. O movimento tenentista ele era formado, obviamente, por tenente. Não vou agregar muita informação para vocês falando isso. Mas esses tenentes eles eram contra essa oligarquia, essa política oligárquica. Né? Eles defendiam o retorno daquela política liderada pelos militares, que começou com Deodoro e com Floriano. Os tenentistas eles diziam que o governo federal ele perdeu os seus ideais positivistas. Né, quando o governo se entregou aos interesses dos cafeicultores. Né? O ideal da ordem e progresso estampado na bandeira era impossível de ser conquistado com um país liderado
por elites latifundiárias. Então, esse movimento tenentista ele vai se levantar contra essas oligarquias, contra essa política oligárquica. O marco para o início do tenentismo foi a chamada Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, questão da ESA. O que foi essa Revolta dos 18? O número não é simbólico. Realmente foram 17 tenentes mais um civil que se levantaram numa revolta armada para tentar impedir a posse do presidente Arthur Bernardes, né, que tomaria posse no ano depois de vencer a eleição de 22, e daria, como eu disse no início, a República do Café com Leite. Então, esses 18 seres humanos, eles resolvem se levantar numa revolta armada para impedir essa posse. Só que para isso eles teriam que combater as tropas federais, que as tropas federais que se levantaram para combater o movimento tenentista era formado por mais ou menos uns 2.000 soldados. Ou seja, eram 18 contra 2.000. Resultado, obviamente, a gente não está falando de uma produção de Hollywood nem de um filme da Netflix. Então é óbvio que eles foram massacrados. Por milagre, 2 deles sobreviveram. O Eduardo Gomes e o Siqueira Campos. O Siqueira Campos, inclusive, ele concorreu à presidência alguns anos depois, né? Mais desses 18, só esses 2 sobreviveram e o resto foi trucidado, foi massacrado. E o movimento ele foi, vamos dizer, esfriado, entre aspas, no Rio de Janeiro. Só que aí, o movimento tenentista ele para por aí? Não. Lembra que eu disse no início da aula que o movimento do tenentista ele vai se dividir em 3 fases. 2 anos depois, em 1924, um levante muito parecido vai acontecer, só que dessa vez em São Paulo, né? Só que agora eles não foram com a cara e com a coragem como aconteceu com os 18 do Forte Copacabana. Agora eles se levantaram de forma um pouco mais organizada. Eles eram liderados por um cara chamado Isidoro Dias Lopes e eles conseguiram tomar o governo estadual de São Paulo por mais ou menos uns 20 dias. Só que assim, mesmo que eles estivessem um pouquinho mais organizados do que os cariocas, não eram tanto assim. Eles foram combatidos pelas tropas federais e foram expulsos. No primeiro momento não morreu todo mundo como antes, mas eles foram expulsos. E o que eles fazem? Eles tentam fugir e se refugiar no Rio Grande do Sul. Digitei errado aí, mas irrelevante. Tentam se refugiar no Rio Grande do Sul. Nesse caminho que eles fazem até o Rio Grande do Sul, eles se encontram com outro movimento político que se levantava contra o governo federal, que era o movimento liderado por Luiz Carlos Prestes. E o que eles fazem? Eles se juntam ao movimento do Luiz Carlos Prestes e iniciam uma marcha, voltando agora, que essa marcha partiria do Rio Grande do Sul e vinha em direção ao Rio de Janeiro. Esse movimento foi o que ficou conhecido como a Coluna Prestes. Esse movimento da Coluna Prestes ele vai durar entre os anos de 1925 e 1926. Só que assim, alguns embates aconteceram, não foi uma guerra civil generalizada, alguns embates aconteceram, mas a Coluna Prestes ela acabou sendo suprimida nesse momento. O Luiz Carlos Prestes ele vai voltar alguns anos depois, né? A figura do Luiz Carlos Prestes é uma figura muito emblemática e importante, uma figura de oposição ao governo federal nesse período, mas a Coluna Prestes nesse momento, 1926, ela vai ser suprimida, ok? Então, galera, de revoltas da República Velha, lógico que aconteceram outras, a gente vai ver nas aulas seguintes. De revoltas de República Velha, é isso que a gente tem, beleza? A ESA ela é muito pontual nas questões. Como eu disse, dessa vez é importante vocês saberem não só a revolta e o que aconteceu, mas saber a data, ou seja, quando aconteceu, e o local onde aconteceu, ok? Até daqui a pouco, galera.